Crianças, vamos hoje para geografia, né? Lá na página 74. Então, nós vamos, olha aí, 74 e 75, a abertura da unidade. A gente está olhando aqui, ó, temos aqui uma cidade, né? Cidade, área urbana. Temos aqui também a área rural, certo? Que elementos foram transformados aqui? Ou foram construídos, né, por pessoas? Então, ó, as ruas foram transformadas, né? Eram ruas de terras. Construíram prédios, casas, shoppings, né? Transformaram aqui em cima, se você consegue ver, a área rural, ó. A partir do momento que teve uma construção, ela teve uma transformação, né? Ó, fizeram plantio, então teve transformações aqui. Estão vendo? Vocês conseguem ver onde a professora está mostrando o mouse? Será que essa paisagem que a gente está vendo aqui, ela sempre foi assim? Não, ela não era dessa forma, né? Ela era natureza, não tinha transformação nenhuma. Mas conforme a população vai crescendo, vai aumentando, né? Vai tendo que a necessidade de construir mais cidades. E com isso, vai o quê? A gente vai entrando, pegando mais área rural e fazendo mais transformações. E aí começam a nascer as cidades, certo? Olha lá na página 76 e 77. As paisagens se transformam. O lugar onde você mora nem sempre foi do mesmo jeito. A paisagem deste lugar foi se transformando ao longo dos anos. Alguns elementos deixaram de existir, outros foram construídos, outros ainda foram substituídos. Então, olhem só, nós temos aqui a primeira paisagem, é uma paisagem natural, certo? Aí, nessa paisagem, olha o que foi feito. Colocaram aqui uma pontezinha, né? Fizeram uma estradinha de terra, tiveram duas casinhas construídas. Então, teve aqui um pouco de modificação, pouca, certo? Essa mesma paisagem, olha como que ela ficou. Estão vendo? Então, já fizeram ruas asfaltadas, pontes, prédios, né? Olha quantos prédios aí. Muitas construções. Até mesmo no rio, ó, fizeram muros no rio. Estão vendo? Então, olha a transformação. Então, às vezes a gente olha uma cidade, a gente nem pensa, nem para pensar que ela foi toda natural, igual vocês estão vendo aqui, ó, cheio de animais, de plantas, né? Mas se você olhar essas três imagens, o que mantém aqui? O rio manteve nas três imagens, né? Ó, aqui manteve o rio, aqui manteve o rio e aqui manteve o rio também. O que mais manteve? Ó, as montanhas também mantiveram. E algumas árvores, nem todas, mas algumas, né? Número 1. Com base na ilustração, faça uma descrição informando como essa paisagem foi sendo transformada. Como que ela foi sendo transformada? Olha lá. Você vai pôr a sua resposta aqui, certo? Como ela foi transformada. Como você acha que ela foi transformada? Da forma que a professora falou aí, ó. Como ela era, depois o que foi construído, depois o que foi acrescentado a mais, foi transformada. 2. Observe novamente a sequência de imagens. Há elementos da paisagem que foram preservados? Como assim, foram preservados? Que não foram substituídos, que não foram tirados daí. Lembra que eu falei, ó? O rio que manteve,
né? As montanhas mantiveram aí, algumas árvores, não foi? Olha lá. Sim. Há elementos da paisagem que foram preservados? Sim. Algumas árvores, o rio e a montanha. 3. Agora pense no lugar onde você vive. No espaço abaixo, colhe uma fotografia da paisagem do seu lugar de vivência. Você pode tirar uma fotografia com a ajuda de um adulto de confiança. Ai, eu tirar fotografia não tem como eu imprimir. Então, você depois vai desenhar, tá? Então, não vai fazer agora. Se você tiver como tirar uma foto da paisagem aí, do lugar onde você vive, paisagem tem que ser só natureza, Pro? Não, tudo que você vê é uma paisagem, tá? Se você sair aí na porta da sua casa, aí no portão, e olhar aí para a rua, para as outras casas, você tá vendo uma paisagem, tá bom? Então você tira uma foto. Se você não puder imprimir essa foto, então você vai desenhar a paisagem do lugar onde você vive. Tudo bem? Então essa atividade aqui você vai fazer depois, fica como uma tarefinha. Olha lá na página 78 e 79, ó. As paisagens naturais são aquelas em que há pouca interferência humana e por isso predominam elementos da natureza, como rios, animais, plantas, morros e etc. Então, ó, façam um marca-texto nessa informação do primeiro parágrafo. Então, o ser humano, quando ela é natural, o ser humano quase nem mexeu nela. Então, nós temos aqui, ó, 4 imagens. A primeira é um trecho da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro. A segunda imagem é o trecho do Rio Amazonas e parte da floresta Amazonas. A terceira imagem é um trecho da praia. Trecho quer dizer que é uma partezinha, só um pedacinho da foto que saiu. Trecho da praia no litoral do estado de Pernambuco. E a última fotografia é um trecho da floresta de Araucária, no estado do Rio Grande do Sul. Observando essas 4 fotografias, quais das paisagens retratadas se parece com a paisagem do lugar onde você vive? Ah, professor, eu acho que a primeira. Ah, eu acho que a terceira. Eu acho que nenhuma. Por quê? Se você acha que é a primeira, por que você acha que é a primeira? Se você acha que é a segunda, que parece com a paisagem do lugar onde você vive, por que você acha que é a segunda? Por que você acha que é a terceira? Porque eu acho que você... Professora, eu não acho que é nenhuma dessas. A paisagem do lugar onde eu vivo não parece com nenhuma delas. Então, por quê? Por que você chegou a essa conclusão que não se parece nenhuma delas? Então, aqui é uma resposta pessoal. A resposta é sua. Não tem uma certa e uma errada. É a sua resposta. 2. Quais dos elementos das paisagens mostradas também existem no lugar onde você vive? Ó, então, aí, no lugar onde você vive, você já viu algo parecido, não é igual, mas parecido? Ah, professor, ó, aqui perto de casa, eu já vi aqui um rio onde tem várias árvores, assim, é parecido com esse daí. Ah, então você vai escrever. Então, aqui também o exercício 2 também é pessoal. Cada um tem a sua resposta. Olha lá, resposta pessoal. Quando é resposta pessoal, é a sua vivência, certo? Ó, o 3, na página 80 e 81. Caso não se pareça com o lugar onde você vive, você já visitou um local com alguma paisagem como as das fotografias? Como imagina que seria viver em um local assim? Então, faz de conta que você falou para mim que nenhuma. Então, nenhuma dessas 4 paisagens, certo? Então, mas você já visitou algum lugar? Ai, professora, eu já fui à praia. Então, o trecho da praia aí. Então, você já foi a algum lugar, certo? Como você imagina que seria um lugar assim? Então, aqui também é uma resposta pessoal. As paisagens culturais. As paisagens culturais são aquelas que foram transformadas pelos seres humanos. Então, o ser humano foi lá, pegou a paisagem que era natural, aquelas das fotos, vamos supor, né? E
construiu uma cidade, construiu, né, casas, ruas. Então, olha lá. As paisagens culturais são aquelas que foram transformadas pelo ser humano. Então, se você puder passar o marca-texto nessa informação, nessa primeira frase, então, por favor. Nessas paisagens, há o predomínio de elementos construídos ou modificados, como moradias, prédios, comércios ou indústrias, canalização de rios, pontes, viadutos, ruas, iluminação pública e etc. Então, passe também o marca-texto nessa informação. Olham alguns exemplos de transformações. Essa primeira foto é a paisagem de uma rua no município de Pirenópolis, no estado de Goiás. Então, ela era, né, antigamente um lugar natural, uma paisagem natural. E hoje ela é uma paisagem cultural. Olha, foi transformada. Aqui em cima nós temos, ó, uma paisagem de área industrial, né? Lembra que nós falamos dos bairros industriais, né? Dos bairros históricos, então, dos bairros comerciais, né? Aqui é uma paisagem de área industrial, ó, tem indústrias aqui, fábricas. Embaixo nós temos uma paisagem urbana no município de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Gente, Espírito Santo, ó, você tem aqui ó, no fundo ó, o mar, é uma cidade praiana, né? É no litoral aqui. E por fim, nós temos uma paisagem urbana noturna, tá mostrando aqui à noite, né? No município de Curitiba, no estado do Paraná. É uma foto noturna, olha que bonita, uma foto noturna. A nossa cidade é muito linda à noite também, né? Com aquelas luzes acesas lá na represa, muito belo. Página 81 e 82. Observe as imagens e responda. Quais imagens, professora? Essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Essas 4 imagens aqui, certo? E responda. Alguma delas se parece com o lugar onde você vive? Ah, essa se parece. Ah, não, essa se parece. Ah, essa se parece. Não, essa aqui se parece. Então, tem alguma? Ah, imagem 1, a imagem 2, a imagem 3. Aí você que vai colocar. Ah, professora, não tem. Então, você vai escrever. Não tem. 5. Quais elementos dessas paisagens também existem no lugar onde você vive? Como assim, professora? Ah, elementos, coisas que tem aqui na paisagem. Ah, então, por exemplo, o mar. Ah, tem. O mar, nossa cidade não é litorânea, tá? Mas faz de conta que você falou que na sua cidade tem o mar. Então, você vai colocar. Ah, não, na minha cidade tem indústrias. Então, você vai colocar. Ah, na minha cidade tem essa rua aqui toda cheia de caquinho. Então, você vai colocar, tá? Quais elementos dessas paisagens também existem no lugar onde você vive? As casas, né? Então, você coloca. Tudo que você vê que tem na paisagem do lugar onde você vive, quando a professora fala lugar, não quer dizer na sua casa, tá? Na sua cidade. Então, é uma resposta pessoal. 6. Caso não se pareça com o lugar onde você vive, você já visitou um local com alguma paisagem como as dessas fotografias? Como imagina que seria viver em um lugar assim? Ah, professora, sim, né? Aqui na praia. Como que será que deve se viver na praia? Ah, deve ser divertido, ah, deve ser legal, ah, deve ser muito calorento, ah, deve ser muito, não sei. Aí é uma resposta pessoal. Quando a gente põe a resposta pessoal, cada um tem a sua resposta, não tem uma certa e uma errada. Como as ações humanas transformam as paisagens? Observando a sequência de fotografias a seguir, vamos analisar como as atividades humanas podem transformar a paisagem. Observem a primeira fotografia. Ela retrata uma área de mineração, ou seja, onde ocorre a extração de recursos minerais. Então, olha só. Recursos minerais, lembram que nós falamos, né? O ouro, ferro, tudo que você está extraindo da natureza. Olha só, tá aqui, ó. Área de extração de ferro mineral na Serra dos Carajás, no município de
Paraupebas, no estado do Pará. A fotografia mostra uma área bastante modificada. Isso aqui, gente, era uma natureza, era uma paisagem natural. Olha quantos caminhos aqui, quantas ruínas eles fizeram. Olha o tanto que eles modificaram essa paisagem aqui para extrair ferro daqui, né? Ferro mineral daqui. A atividade econômica de extração de minério realizada nesta área é responsável pela alteração da paisagem. Então, se você olhar aqui, houve um desmatamento. Lembra que nós falamos tanto do desmatamento, né? Que aqui você não matou só, eles aqui não mataram só as árvores, arrancaram as árvores. E os animais que dependiam daqui para viver? Né? Muitos morreram também, outros conseguiram fugir. Então, né, olha como eles prejudicam também a natureza. Palavras e o texto. Recursos minerais são recursos extraídos da superfície do solo ou abaixo deles, como areia, ferro, ouro e prata. Esses minerais são utilizados de diversos modos, como na construção de moradias, que nem o ferro e a areia, né? Na produção de veículos, em equipamentos eletrônicos, etc. Em joias, né? Ouro, a prata. Olha 83, 84. Observe a fotografia. Então, nós temos aqui, ó, uma fotografia, área da floresta amazônica desmatada para exploração de gado, no município de Alto Alegre, no estado de Roraima. A fotografia mostra um exemplo de algumas atividades humanas que elas podem modificar a paisagem e degradar o meio ambiente. Neste caso, a área de uma floresta foi desmatada para a criação de gado bovino, né? Dos bois lá, bois e vacas. Então, eles desmataram uma área para poder criar esses tipos de animais. Exercício 7. Observando as imagens, responda. Como você imagina que eram as áreas mostradas nas fotografias antes de suas transformações pelas atividades humanas? Como você imagina que era? Lembra que a professora falou assim, que antes do ser humano pôr a mão lá, né? Como que era a paisagem? Natural, cheia de vida, de animais, né? Mas aqui, como você imagina? Se é como você imagina, a resposta é pessoal. A resposta é sua. A outra questão, ó. Que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar a paisagem e degradar o meio ambiente? Ah, professora, então, o que eu faço para não prejudicar a natureza? Mas eu quero transformar ela, mas sem modificar, assim, não modificar, mas sem prejudicar, né? A professora usou uma palavra errada. Sem prejudicar. Podemos plantar, por exemplo, uma horta. Você quer montar uma hortinha lá. Plantar um alface, né? Umas frutinhas. Você vai estar modificando a paisagem? Claro que você vai, porque não tinha aquilo ali. Porém, você não vai estragar a natureza, né? Você não vai degradar a natureza. Você vai modificá-la de uma forma que não prejudique. Agora, se eu pegar e modificar assim, eu tenho lá uma paisagem natural, aí eu falo assim, não, eu quero construir várias ruas aqui, aí eu vou estar degradando, né, a paisagem, vou estar estragando aquela paisagem natural, certo? Então, aqui está pedindo, ó, que outras atividades humanas poderiam ser realizadas nessas áreas sem transformar a paisagem e degradar, né, ao mesmo tempo, olha lá. Como a professora até colocou aqui, ó, um exemplo, né? Ó, como você imagina que eram as áreas? Cheio de vidas, florestas, animais. Aqui, ó, cultivo de hortas, criação de animais, né? Posso pôr lá o porco, a vaca, coleta de frutas, lazer, posso lá colher os frutos. Lazer, sim,
Quantas pessoas não vão para o campo, vão para o rancho, vão para a fazenda para se divertir, para assistir, para nadar no rio, né, para pescar, para subir em árvores, andar a cavalo, né? Como você viu, os seres humanos têm a capacidade de transformar a paisagem por meio de suas atividades. E dessas transformações podem degradar o meio ambiente. Degradar é estragar o meio ambiente, modificar o meio ambiente, né? No entanto, assim como o ser humano tem a capacidade de degradar o meio ambiente, ele também pode realizar ações que o recuperem ou mesmo que o preservem. Como, professora? Você plantar. Tem tanta gente que tira a árvore e não planta. Agora tem aquelas pessoas que arrancam as árvores, mas elas plantam outras no lugar, né? Então elas estão recuperando também, tá ajudando a preservar sim aquele lugar. No mundo todo, é crescente o número de projetos que recuperam áreas, transformando esses locais e deixando-os adequados para as pessoas que vivem ali. Observe as duas fotografias a seguir. Você consegue perceber que ambas são da mesma área? Vamos ver? Olha aqui, ó. Você está vendo essa imagem aqui, ó? É a área do lixão. Lá no município de Serra, no estado do Espírito Santo, ó. É um lixão. Eles recuperaram essa área aqui do lixão, ó. O que eles fizeram? Eles transformaram esse lixão em uma pista de ciclismo para as pessoas andarem de bicicleta. Então, antigamente era assim, atualmente é assim, né? Ah, mas por que eles não plantaram? Lembra, muitas vezes o lixão, ele produz o chorume. Vocês lembram do chorume que nós falamos? Aquele líquido que entra no solo e polui o solo, polui a terra, e esse lugar, às vezes não tem como você plantar nada, porque o solo está poluído já, né? Acontece muito com lugares assim onde tem lixão. Então, se eles olharam, viram que no solo não dava para plantar, então eles recuperaram de outra forma, como um lazer para as pessoas se divertirem, andarem de bicicleta, né? Muitos vão a um lugar de ciclismo para andar de patins, fazer caminhada. Então, eles recuperaram essa área aqui que provavelmente não dava mais para plantar e transformaram em uma pista de ciclismo. Então, eles modificaram, eles conseguiram aí transformar, recuperar esse lugar aqui que já estava, né, destruído, cheio já de chorume, certo? E é isso, ó. Até a próxima aula de geografia. Hoje foi rapidinho, foi pouquinho, né? É um assunto gostoso. Um beijo para vocês. Bom descanso, tá?